Olá, povo! Tudo certo com vocês? Faz um tempo que eu não venho aqui para bater um papo, né? Só eu e você, a gente conversando, batendo um papo de amizade. Então, pensei, hoje eu venho aqui e vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência na Alemanha quando eu era criança. Por que que eu decidi trazer esse tema aqui para vocês? Porque a minha experiência quando criança lá na Alemanha é muito diferente da experiência que eu tô tendo agora. Eu não sei porquê, quando eu vivia em São Paulo, eu tinha uma visão muito diferente da Alemanha da visão que eu tenho agora. Pra quem não sabe, o meu pai é alemão, minha mãe é brasileira. Então a gente ia pra Alemanha pra visitar a minha família alemã, a minha avó. Ela morava em Köln, que é Colônia, aqui na Alemanha. E a gente visitava ela uma vez por ano e ficava lá mais ou menos uma semana, 2 semanas, alguma coisa assim. Na maioria das vezes para passar o verão da Alemanha lá, que era em julho, né, em agosto, porque no verão do Brasil a gente ia pro Rio de Janeiro para passar o ano novo com a minha família lá do Rio. Eu não sei explicar direito o que eu sentia que era diferente de São Paulo, mas era um sentimento de casa, estou em casa, mas também internacional, que eu não merecia estar lá e não era realmente a minha casa, mas ao mesmo tempo eu achava esse mundo completamente novo e completamente diferente daquilo que eu estou acostumada. Então eu queria muito conhecer mais da Alemanha e toda vez que eu ia, eu tinha meio que um respeito imenso, enorme pela Alemanha. Eu tinha percebido, porque eu tinha o quê? Quando eu tava em São Paulo, de 4 aos 11 anos, então era esse tempo que eu ia pra Alemanha visitar a minha avó. Então eu já tinha percebido que era diferente e eu já tinha entendido também que tinham coisas que tinha na Alemanha que não tinham no Brasil, assim como o contrário. Mas era muito mais forte aquilo que tinha na Alemanha e o que não tinha no Brasil. Porque, por exemplo, eu vou contar pra vocês uma história que eu sempre vou lembrar, porque foi aí que eu percebi quanto um país pode ser diferente do outro. Na Alemanha, o Kinder, o chocolate, Kinderschokolade, era muito conhecido. Sempre foi, porque é uma empresa europeia, não é alemã. Não sei se vocês sabem. Eu acho que, na verdade, é italiana. Então, toda vez que eu ia lá, eu comia muito desse chocolate, porque naquela época, quando eu tinha 6, 7, 8 anos de idade, não tinha no Brasil, gente. Ainda não era conhecido. Ou se tinha, era muito difícil de encontrar. Eram em lugares, assim, mais peculiares, como um supermercado daqueles mais internacionais, não um pão de açúcar da vida. Então era muito difícil de achar e na Alemanha eu conseguia comer bastante desse chocolate e eu amava esse chocolate, até hoje é o meu preferido. Então toda vez que eu estava no Brasil, em São Paulo, no Rio, qualquer lugar, e eu olhava no chão e via alguma coisinha laranja com branco, que é até hoje a identidade visual deles, eu parava, olhava e até às vezes pegava do chão pra ver se era Kinder chocolate. Era tipo, realmente uma coisa tão rara que era isso pra mim. Eu olhava no chão, via uma coisa branca e laranja e já achava, meu Deus, é Kinder chocolate, aonde que eu encontro? Então, quando saíram os primeiros chocolates deles, que eu acho que foi aqueles ovos surpresas, né, que também existe até hoje, eu fiquei muito feliz, porque eu não precisava esperar mais até ir para a Alemanha para conseguir comprar e comer um chocolate do Kinder. Então, esse é praticamente o sentimento que eu tinha, sabe? Era uma terra completamente diferente, onde tinha certas coisas que não tinham aqui. Uma coisa que a Alemanha faz muito é comer pão, né, à noite. Brotzeit, eles dizem. Brotzeit você pode comer em qualquer horário do dia, também no café da manhã ou à tarde. Mas tem muitos alemães que comem à noite esses pães com frios. E eles têm uma variedade
enorme. Essa variedade também você não encontra num Pão de Açúcar da vida, você encontra também num supermercado um pouco mais chique, um pouco mais internacional. Lá você vai encontrar vários queijos, presuntos, salames diferentes, além de várias outras coisas. Mas uma coisa que tinha aqui, ainda tem aqui, eram uns peixinhos, Hering, eles chamam, que eu amava demais. Eles vinham em latinha e eles tinham vários molhos diferentes, cada um era diferente. E você comia com pão, manteiga por baixo. E era muito gostoso e também não tinha no Brasil, então a gente sempre empacotava tudo na mala pra levar pro Brasil, porque realmente era aquele sentimento, de novo, como eu tava falando, que existe numa terra, mas não existe na minha terra. E por isso que eu respeito tanto aquela terra. E eu estudava numa escola alemã, então eu também tinha amizades, amigos que eram alemães, que vieram da Alemanha e que não falavam português, eles eram 100% alemãs. Eu tinha uma amiga, por exemplo, e eu acho isso também muito incrível. Essa é uma diferença muito extrema de criança e a infância que uma criança alemã tem e uma criança brasileira tem. Eu estou falando nos meus parâmetros, na minha experiência, que era uma experiência que eu morava no Morumbi, em São Paulo, então eu tinha sim um pouco mais de dinheiro, mas eu também tinha a casa da minha tia, que era no Engenho Novo. E mesmo lá eu senti essa diferença, porque nessa vila, né, nesse condomínio do Engenho Novo, lá na casa da minha tia, a gente podia brincar fora de casa, jogar bola, queimada, pique-bandeirinha, todas essas coisas a gente fazia. Mas era muito diferente na Alemanha. Na Alemanha, enquanto no Brasil, em São Paulo, eu ia pra shopping, eu ia pra parque, eu ia jogar boliche, eu ia fazer os meus hobbies, que era praticamente dançar balé, jogar tênis, natação, né, esses esportes do dia a dia que uma criança faz. A minha amiga alemã, além de fazer os esportes, hobbies, ir pra shopping também, cinema, etc., ela tinha um sótão enorme na casa dela. E esse sótão era cheio de brinquedo, cheio de brinquedo. Eu amava ir pra casa dela, porque realmente a cultura alemã é muito diferente nesse ponto. Eu nunca conheci uma brasileira, menininha, criancinha, que tivesse também uma cozinha completamente cheia de coisa, pelo menos naquela época, onde você tinha um cartão de crédito bonitinho, ou de débito, você tinha o cheque, o talão de cheque, você tinha o caixa, tudo bonitinho como se fosse aqueles supermercados da Alemanha. E as crianças adoravam brincar com isso, então eu adorava ir lá e brincar com a minha amiga no sótão dela. Isso não tinha em nenhum outro lugar além da casa dela. Outra coisa que eu acho muito diferente, na minha experiência eu não tive, era ter um jardim, por exemplo, ou até uma fazenda. Eu sei que muitas pessoas têm fazendas ou moram perto de fazendas, morando no interior, né, de São Paulo, do Rio, no Nordeste, mas eu não morava no interior, eu não tinha a possibilidade de ir pro interior, porque eu não conhecia ninguém, a gente só ia de repente para passear mesmo, para conhecer, turistar. Mas na Alemanha é muito normal você encontrar jardins e fazendas super perto da cidade, e tem algumas cidades também que a cidade realmente, dentro da cidade, tem esses jardins e você pode brincar nos jardins, você pode colher frutinha no jardim, então cuidado com isso também para você não colher uma fruta perigosa com veneno. Então era sempre com o meu pai que eu fazia isso, eu não fazia isso sem o meu pai. Mas ele tinha vários amigos que tinham jardins próprios, e nesses jardins a gente brincava tanto com os animais, com os cachorros, a gente colhia essas frutas, na maioria das vezes era um morango, uma framboesa, e eu achava isso também completamente diferente da minha realidade, então eu tinha esse sentimento de, meu Deus do céu, que terra é essa, como eu falei antes. E outra coisa muito engraçada, as pessoas alemãs, elas têm realmente hobbies muito diferentes. Uma coisa que alemão ama é cavalo. Cavalo, eles amam cavalo. Tem até alemães que compram cavalos e têm as próprias fazendas com os próprios cavalos deles. E é uma coisa completamente normal isso aqui. Tem até influencer de cavalo, se vocês não sabiam disso.
E existem também os Bauernhofs, que são essas fazendas onde ficam todos os cavalos e existem pessoas que moram lá e que abrem essas fazendas, por exemplo, nas férias de verão, para crianças e adolescentes. Para que essas crianças e adolescentes possam ficar uma semaninha, por exemplo, lá, enquanto os pais tiram um pouco de férias, e elas aprendem a montar a cavalo. E eu fazia isso bastante, eu ia também, eu gostava muito de fazer isso, só que o mais engraçado é que eu acabava ficando mais com os cachorros que tinham lá nessas fazendas do que com os cavalos, porque eu preferia cachorro porque eu não era totalmente alemã, então eu não tinha muito assim essa obsessão que os alemães têm com cavalos. Mas realmente eu achava super legal e eu me divertia muito. Outra coisa que os meus pais faziam era me deixar em circo. Sim, também. É outra terra, outra realidade. Eu fazia tipo uma semana de férias em um circo aqui na Alemanha. Então, claro, a gente não fazia as coisas mais loucas que um circo faz, mas um pouco de malabarismo, andar naquela bicicleta de uma roda, que, by the way, também é muito normal o alemão ter. Alguns alemães têm sim essa bicicleta de uma roda, ainda mais em cidades um pouco mais afastadas, cidades mais do interior daqui da Alemanha. Eles usam bastante, não pra ir pro trabalho, né, mas usar como hobby mesmo, né. E quando eu fiz o intercâmbio de São Paulo para a Alemanha, uma vez quando eu era criança também, por causa dessa escola alemã onde eu estudava, eu fiquei na casa de uma menina que tinha essa bicicleta de uma roda. E ela me ensinou como montar na bicicleta, então eu sabia. Agora eu não sei se eu sei, mas eu sabia montar na bicicleta e pelo menos 2 voltas a roda fazia, e depois eu caía, não dava muito certo. Mas é muito difícil, então... E outra coisa que os alemães amam e que também é muito diferente da nossa realidade, e essa realidade eu acho que é do Brasil inteiro. Eu sei que existem parques aquáticos, existem piscinas fechadas, um wellness, um spa que você pode ir onde tem essa piscina, mas não é tão comum porque a gente tem um calor desgraçado por muito tempo do ano. Na Alemanha, não. A Alemanha é fria, né, na maioria do ano. Então, eles têm bastante dessas piscinas fechadas aqui. São parques aquáticos bem menores que, por exemplo, o Wet n Wild. Tem também, tipo um Wet n Wild aqui, mas são bem menores. É pro dia a dia mesmo. Então, quando eu era criança, eu ia muito, quando a gente vinha pra Alemanha no frio, eu ia muito nessas piscinas fechadas e eu acabava me divertindo muito. Meu pai sempre ia comigo. Quando eu tinha uma amiga, ainda tenho uma amiga que é muito minha amiga, uma das minhas melhores amigas, e a avó dela morava do lado da casa da minha avó. Vocês têm noção disso? Muito louco. E ela também, às vezes, ia no mesmo momento em que eu estava lá na Alemanha, e a gente ia para essas piscinas juntas. E era muito gostoso, muito legal, mas também uma realidade completamente diferente. E eu não via o momento para chegar na Alemanha para fazer essas coisas diferentes. Outra coisa muito diferente era poder passear pelo parque do lado da casa da minha avó. E lá tinha um lago, um rio, eu acho, na verdade, não era bem um lago, onde tinha patinhos. E a gente ia todos os dias dar pãozinho pros patinhos. Era uma coisa também completamente diferente que eu nunca tinha feito no Brasil. E é uma experiência aqui que eu gostaria de contar pra vocês. Além do parquinho que tinha do lado desse parque e desse rio, né? E eu adorava brincar naquele parquinho. Isso existe, claro, no Brasil. Só que na Alemanha você encontra esses parquinhos muito mais e também são realmente no meio da cidade, no centro da cidade, em qualquer lugar, porque não tem esse perigo, né, que às vezes tem no Brasil. O Brasil pode ser um pouco perigoso, a Alemanha não é tão perigosa. E então existem muito mais parquinhos espalhados pela cidade, é uma coisa que não existe em São Paulo, né? Então tinha um do lado da minha casa e eu adorava brincar lá. Na maioria das vezes eu estava sozinha, eu não estava com nenhuma amiga minha. Então essa é outra experiência que até hoje muita gente me fala sobre como é difícil fazer amizade com um alemão, né? Gente, uma experiência assim incrível que eu tive lá. Toda vez que eu ia e quando eu não estava com amigos,
ou com amigas nesse parquinho, eu encontrava criancinhas e eu perguntava para essas criancinhas, enquanto eu também era criancinha, se elas queriam ser minhas amigas. Eu chegava e falava: oi, você quer ser minha amiga? E na maioria das vezes é óbvio que a menininha, o menininho também falava que queria e a gente brincava juntos naquele momento e depois nunca se via mais. Mas teve uma menina que falou: não quero. E eu fiquei tipo: Hello, darkness, my old friend. Que tristeza. Acontece muito, né? Porque a Alemanha é difícil de fazer amizade, às vezes as pessoas estão tão bem com a vida, estão com todos os amigos lá, que nem precisam mais de amigos. Então, pode acontecer. E outra experiência que eu tinha são os livros para ler, né? Porque na Alemanha existem lojas de brinquedos que são completamente diferentes das lojas de brinquedos que vocês vão encontrar no Brasil, né? Que tem as Barbies, Hot Wheels, todos esses brinquedos assim, com aquelas empacotados em caixas bonitas e rosa e azul, né? Uma loja de brinquedo realmente de um shopping brasileiro. Você vai encontrar também aqui, mas aqui existem também as lojas de brinquedos rústicas, onde tem várias dessas coisas assim engraçadas e que eu já contei, como por exemplo a bicicleta de uma roda, ou brinquedos de madeiras, pipas, realmente tudo bem rústico, tudo de madeira, tudo assim, feito à mão, né, artesanato, são essas coisas mais assim, e clássicas, como por exemplo até livro. Não sei quem aí conhece Max Moritz, gente. Eu não sei por que alemão gosta de fazer assim esses livros medonhos, viu? Porque tem uns livros muito medonhos. Max Moritz era praticamente duas crianças que queriam, que estavam maltratando a galinha de uma senhora que era cozinheira. Aí alguma coisa acontece que as galinhas acabam ficando sem cabeça. Pois é, nesse nível. E aí depois, no final, eles acabam sendo cozinhados pela cozinheira e eles viram pães. Realmente, coisa assim. E desse mesmo autor, que agora eu não sei quem que é, ele também tinha uma outra história onde tinha um menino que chupava os dedos. E aí, porque ele chupava os dedos o tempo todo e ele já era muito mais criança e não precisava mais chupar os dedos, alguém corta os dedões dele. E teve outra também que a unha cresce, não sei, era coisas assim muito malucas, não sei porque que meu pai lia essas coisas pra mim, mas também é uma experiência, foi uma experiência da minha infância da Alemanha e eu quis contar aqui pra vocês. Realmente era muito legal, mesmo com esses livros estranhos, porque você, quando criança, você acaba não se tocando que são livros estranhos. E eu acho que era isso, eu já tô aqui batendo um papo enorme com vocês, então eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu já falei bastante. Eu espero que vocês gostem de saber um pouco dessas experiências que eu contei pra vocês. Me desculpa os erros de português, né? Como vocês sabem, eu falo 4 línguas todos os santos dias, então às vezes o cérebro embaralha um pouco. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de dar um like, de se inscrever, né? Porque ajuda bastante aqui a criadora de conteúdo. E compartilhe também esse canal ou esse vídeo ou qualquer outro vídeo que você tenha gostado para os seus amigos que também tenham um pouco de vontade de saber, conhecer um pouquinho sobre a Alemanha. Daqui a pouco vai vir mais vídeos, eu tô tentando fazer um vídeo por semana, então eu espero que vocês gostem realmente. E até a próxima. Um beijo!